Olá, galera do canal O Vasco em Pauta. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu estou aqui para fazer umas atualizações sobre as últimas notícias sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que está aí à beira de contratar um treinador. E tem surgido alguns nomes também de contratações de jogadores. Então a gente vai falar sobre isso aí para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Com respeito a jogador, o último nome que surgiu foi o do Lucas Prato, um jogador de 35 anos, já conhecido nosso, né? Jogou aqui já no São Paulo, no Atlético Mineiro. Teve o melhor desempenho pelo Atlético, inclusive, e depois foi vendido lá para o River Plate da Argentina e fez sua carreira depois lá na Argentina. E o Vasco fez uma proposta para ele, está negociando com o Lucas Prato, ele está livre no mercado, ele estava agora no Vélez, está livre no mercado, e que segundo as pessoas do Vasco, ele não viria nem para ser, ele viria para brigar por posição, para ser uma opção no ataque, não titular. Então eu tenho uma opinião formada sobre esse jogador, porque a gente está lembrado mais do Lucas Prato na época do Atlético Mineiro. Ele era um bom jogador, realmente ele fez bastante gols ali no Atlético Mineiro, né? Só que agora o tempo passou, né? Ele estava no Vélez Sarsfield. E no meu entendimento, aqui pelos números que eu estou vendo aqui, ele teve no Vélez 75 jogos, 8 gols e 3 assistências. É muito pouco, né, gente? Para um atacante. Para fazer isso, nós já temos lá o Pedro Raul, pô. Então eu sou totalmente contra esse tipo de contratação, que não vai acrescentar nada. Eu acho que é um jogador igual ao que nós já temos lá, pô. Para contratar, eu já venho falando sobre isso. Tem que ser um jogador que realmente vai chegar e vai acrescentar alguma coisa, diferentemente dos que nós já temos lá, pô. Tem que ser melhor para fazer gol. Nós estamos precisando de um cara artilheiro no ataque ali. Nós não temos ninguém, né, no ataque ali que faça gol, pô. E para você trazer o Lucas Prato com esses números, 75 jogos, 8 gols e 3 assistências, há de se convir que é muito pouco para um atacante, né? Então eu não traria, né? E vamos torcer para que realmente isso não aconteça, porque eu acho um dinheiro jogado fora. Outra notícia que surgiu foi que o Boca e o Vélez estão interessados, fizeram uma proposta pelo Luca Orediano, né? Inclusive o Riquelme, que está lá no Boca, né? Ele ligou diretamente para o Orediano e conversou com ele. E parece que o Orediano estaria interessado em retornar para a Argentina, já que ele não se adaptou aqui, né? Agora, tem um detalhe, né? Eles queriam por empréstimo, né, cara? E por empréstimo é muito pouco provável que o Vasco vai liberar ele, pô. O jogador que foi caro, né? Foi um investimento alto que o Vasco fez, para depois liberar ele por empréstimo. E de mais a mais, a gente tem memória fraca, mas eu não tenho. Eu, por ser talvez mais antigo, eu lembro de o Dario Conca, que jogou no Vasco. O Vasco trouxe o Dario Conca para jogar no Vasco, chegou a jogar no Vasco. E depois ele não teve boas atuações no início. Por que ele não teve boas atuações no início? É o que está acontecendo com o Luca Orediano, gente. Primeiro que ele é um cara muito novo, agora tem 21 anos.
tá mudando do país dele pela primeira vez para jogar fora do país dele. Então tem muita adaptação, cara. E foi o que aconteceu com o Dario Conca, que o Vasco se desfez dele, aí o Fluminense foi lá, pegou ele, e aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ele foi uma estrela do Fluminense lá. Foi o craque do Fluminense por muitos anos. E até hoje em dia ele é ídolo lá no Fluminense. E o Vasco, por pouca paciência, a própria torcida também, a torcida também influenciou nisso, porque a torcida não quer saber se tem tempo de experiência, não quer que o cara chegue e jogue. Mas tem jogador, cara, que tem que se adaptar, tem jogador que se adapta rápido, tem jogador que não. Foi o caso do Dario Conca e está sendo o caso do Orediano, eu tenho quase certeza que se insistir mais nele, se botar ele para jogar mais vezes, dar mais ritmo de jogo, cara, ele vai ser titular do Vasco, com certeza, cara. Eu concordo que ele, às vezes que ele entrou, ele não tem, né, não rendeu aquilo que todo mundo esperava. Mas eu tenho, para mim, que isso é problema de confiança, de adaptação ao país ainda. Então vamos pensar no caso do Dario Conca, que foi a mesma coisa. E depois, ó, o Fluminense é deitando e rolando com essas porra que o Vasco faz, manda os caras embora, depois o Fluminense vai lá e pega. Agora foi o nosso artilheiro, né? Que, porra, o Cano que tá lá do Fluminense, que o Vasco mandou embora, deu de mão. Vai. Cara, ele tá lá. Todo mundo sabia que o Cano era artilheiro, mas aquele imbecil dos diretores do Vasco são incompetentes, deixaram e perderam mais um jogador pro Fluminense. E tá aí, ó, fazendo gol até dizer chega. Então, eu não me desfaria do. Eu não desfazeria, né? Desculpa. Eu não me desfazeria do Luca Herediano, não, cara. Eu acho que ele ainda dá calda aí. Outra coisa, de jogador, é praticamente esses dois aí. É um que era o prato para chegar e o Herediano com proposta do Boca e do Vélez por empréstimo para sair. E de jogador isso é isso. Agora, o principal, que é o treinador, né? Porque sem o treinador, a gente fica difícil até para trazer jogador, né, cara? Porque o treinador é o principal, né, cara? O Vasco fez uma boa proposta para o treinador Gustavo Alfaro. Treinador argentino de 60 anos e que treinou a seleção equatoriana na Copa do Mundo. Né? É um cara experiente, né? É um cara bastante experiente, um conhecimento de futebol, acho que seria uma boa contratação. A proposta que o Vasco fez foi num contrato até o final da próxima temporada. Então, quer dizer, um contrato mais longo, né? Até o final da próxima temporada, é para ele fazer um trabalho mesmo a longo prazo no Vasco e, a princípio, para dar aquele choque para poder tirar o time da situação que está, né? E para isso, para ele acertar, a 777 garantiu que dá para ele um time mais competitivo para ele acertar o desafio, né, cara? Porque o treinador, ele chega, tá vendo a situação do Vasco, porque ninguém é bobo, lógico que ele vai saber essa situação do Vasco, e vai ver ó, que o Vasco não tem um volante, o Vasco não tem um meia, né? O Vasco tem algumas posições aí que tá precisando se reforçar urgentemente. E ele não vai chegar e aceitar do jeito que tá, pode ter certeza disso. Então o Vasco, por intermédio da 777, garantiu que vai dar um time mais competitivo para ele. Agora, vamos ver, né, se ele vai aceitar o desafio. Acredito que nesses próximos dias, né, eu acho que hoje ele já esteve reunido com Paulo Brax para conversar.
E eu acredito que amanhã isso aí já teve um desfecho, ou positivo ou negativo, né? Espero que seja positivo, né? E o Paulo Brax também reuniu com ele, ofereceu um salário, um teto salarial para ele, que é um teto para treinador, um técnico, um teto bom, né, cara? De 1.200.000 para fechar com o treinador. Quer dizer, é uma proposta boa que o Vasco fez para ele, fez um esforço lá, porque eles não têm dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, então o Paulo Brax e a 777 estão fazendo uma mágica e ofereceu para ele um teto de 1.200.000 para ele. E ele, para fechar com o Vasco, ele vai vir com 5 integrantes de comissão técnica dele. São 2 auxiliares, 2 preparadores físicos e um analista de desempenho. Quer dizer, ele vem mais com 5 pessoas que fazem parte da comissão técnica dele. Isso, rapaz, isso aí tem que ser para ontem, gente. O Vasco já perdeu muito tempo, então isso tem que ser para ontem, aproveitar mais esse tempo que vai ter aí, mais essa folga no calendário que vai ter, para ele chegar e já começar a trabalhar, cara. Porque o Vasco está precisando de técnico já para ontem, cara. Para começar a reagir. Agora, como eu falei, e ele está ciente disso. Só ele, com esse time, ele não vai dar conta. Aliás, ninguém vai dar conta. Né? Um time que não tem meio campo, eu nunca vi isso. Foi o que o outro dia, o que o Dé Aranha, falou isso da Rádio Tupica. O Gerson estava do lado dele, o Gerson foi um puta meio campo, né, cara? O Dé falou, como é que pode um time não ter meio campo? Porra, é por isso que por conta desses incompetentes que não sabem contratar, pô. O time não tem volante, não tem meio armador. Porra, todo o time, o cérebro do time, todo mundo sabe, há anos e anos atrás, que é o meio campo, cara. O meio campo é que cria jogadas, né? É o cérebro do time. E o Vasco simplesmente não tem. É que não precisa, né? O cara bota um cara pra cuidar do time. Um cara que não entende nada de futebol, né? Bota um cara que não entende, ou pelo menos está demonstrando que não entende nada de futebol, que é o Paulo Braxton. Né? O contrata um monte de zagueiro, mesmo assim, zagueiro, né? E não contrata meio campo. Chega a ser cômico, né, cara? Porque é demais. Então, gente, de futebol, é isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as novidades, né? Algumas eu já até falei nos meus vídeos, né, anteriores sobre o Gustavo Alfaro, só que hoje eu tenho mais atualizações que eu fiz para vocês aí, em termos de salário, de que ele veio com 5 jogadores e que exigiu reforço para o Vasco, né, essas coisas todas. E também saiu uma notícia agora dizendo que o Vasco, Coritiba, Botafogo e Cruzeiro e Liga Forte de Futebol anunciaram acordo comercial válido por 50 anos a partir de 2025. Então, está sacramentado, né, a assinatura com a Liga Forte de Futebol, no qual o Vasco vai ter direito o Vasco pediu parte de adiantamento da verba, porque eles 40% de adiantamento da verba para dar um reforço de caixa lá, né? O Vasco está precisando porque a gente foi enganado, né? Porque a gente foi enganado por todo mundo. Na verdade, eu não fui enganado, né? As pessoas que foram enganadas. Na verdade, todo mundo foi enganado, porque eu confesso que eu achava que a SAF ia dar um jeito no Vasco, né? Mas a gente não sabia que a SAF do Vasco ia ser essa 777, né, cara?
que é uma trambiqueira internacional. Tá aí, ó, surgindo um monte de papo aí sobre eles aí. Tá vindo a público, né? Então a gente se deu mal com essa SAF aí, e tudo que foi prometido não está sendo cumprido, né? E tem os caras que foram garoto propaganda para aprovar essa SAF, contando, porra, acreditaram no conto da carochinha, né? Que foram esses jornalistas que tem canal aí, né, no YouTube, vários deles, alguns que não tem, que não são jornalistas também, tem canal do YouTube, que divulgaram, né, fizeram propaganda para a SAF, fizeram videozinhos também, dizendo que iam dormir pobre e acordar rico. E tá aí, ó. Agora estão chorando aí, mas eles estão chorando, mas nenhum deles tem a humildade de chegar e dizer que eles foram, olha, eu fui enganado, entendeu? Esses caras realmente enganaram, eu tô arrependido, né? Olha, ninguém tem a cara, não dá a cara a tapa, cara, pra falar da merda que eles fizeram e propagaram esse golpe, né? Que foi um golpe, mais um golpe. E o Vasco está nessa situação por conta disso, né? Então, gente, ó, era isso que eu tinha para falar com vocês. No mais, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo, vocês, como é que se diz? Para as redes sociais de vocês, para que a gente consiga com mais inscritos no canal. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quanto mais inscritos, o canal ganha mais força, ganha mais voz, né, cara? Que tô começando, então, eu tô precisando de bastante de apoio para que essas mensagens tenham voz ativa, né, cara? Assim como alguns outros aí já têm essa voz ativa, porque já estão há muito mais tempo criando conteúdo, né, cara? E eu tô começando agora, então eu preciso mais do que nunca, né? Então a força de vocês é tudo aí pra gente conseguir ter voz ativa, daqui a pouco tempo, em breve, né? Para que a gente possa cobrar as coisas, né? Então se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para receber do YouTube todas as notificações de vídeo, né? De qualquer postagem que a gente fizer, o YouTube avisa vocês, né? E se gostaram do conteúdo, deixa aquela curtida maneira, tá ok? Gente, por hoje é só, eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Saudações Cruz Maltina. Isso aí.